Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristão, muito mais do que ser alguém que acredita em Jesus, o cristão deve ser aquele que segue o Cristo. Deve ser aquele que adota o estilo de vida de Jesus como o seu próprio estilo de vida. Deve ser aquele que, ao ler os evangelhos e ver a postura que Jesus tem diante de todas as realidades, deve fazer igual. Por isso que é uma escolha nossa ser cristão. Antes de tudo, é uma graça de Deus, é Deus quem nos chama a segui-lo, é Ele, é parte primeiramente dele este chamado, como nós sabemos e conhecemos muito bem quando Ele chama os seus discípulos, como um dia, num determinado momento da nossa história, Ele nos chamou, mas Ele não nos obrigou. E a partir do momento que Ele nos chamou, coube a cada um de nós dar a resposta. E aqui entra o que o Evangelho nos traz hoje. Jesus se compara a uma criança. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Se Jesus está se comparando a uma criança, Ele está dizendo a cada um de nós: então sejais vós também como crianças. Se acolhendo uma criança é a mim que vocês estarão acolhendo, então sejam também como crianças, acolha as crianças, mas também sejam como crianças, porque eu sou como esta criança. Aí a coisa parece que fica um pouco confuso para os discípulos, porque eles estavam conversando sobre outra coisa no caminho. Jesus vai lá, chama uma criança e começa a dizer essas coisas. Mas aí é preciso entender quem que é a criança que Jesus está apresentando aqui no Evangelho. O que os discípulos estavam fazendo? Antes de tudo, começa o Evangelho dizendo: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus, não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Uma criança está aberta aos ensinamentos. O velho já acha que sabe tudo. E no nosso caminho, na nossa caminhada com Deus, muitas vezes temos a pretensão que já sabemos, que já conhecemos, que já ouvimos, que temos já conhecimento disso, daquilo outro, como se o cristianismo fosse apenas uma cartilha de normas
que nós vamos lá, fazemos a prova, tiramos 8, 9, 10, sei lá quanto que nós tiraríamos, e pronto, já estamos livres. Não. A criança que Jesus se compara, e se somos cristãos, devemos seguir o Cristo, ou seja, devemos ser como crianças, a primeira coisa que precisamos ter sempre é um coração disposto a aprender. Como é que o seu coração hoje está? Disposto a aprender com a vida que você levará neste dia? Ou estamos fechados ao aprendizado porque já somos tão sabidos de tudo que não precisamos mais aprender nada? Calma, vamos perguntar então o diferente. O que ontem você aprendeu de Jesus? Com a vida de ontem, o que você aprendeu? O cristão é como criança, porque Jesus é como criança, e a criança está aberta a aprender. Jesus vai a um lugar à parte para ensinar os discípulos. Só que os discípulos não entenderam isso direitinho. E aí, Jesus sai de um lugar, vai para o outro, e no meio do caminho eles começam a discutir quem era o maior. A criança não tem pretensões mundanas como esta, de saber quem será o melhor, quem será o maior. Aquele faz melhor e nós nos empenhamos porque queremos ser reconhecidos, e quem não gosta de aplausos, e quem não gosta de receber elogios e tudo isso. Mas a criança, por mais que ela receba elogios, não é a preocupação dela. Por isso Jesus se compara a uma criança e nos chama a ser como elas, porque elas primeiramente estão abertas a aprender. E Jesus quer nos ensinar em tudo, seja na alegria, seja na tristeza. Mas a criança também, como Jesus está dizendo, não tem a pretensão mundana de ser a melhor, a maior, a mais reconhecida, a mais aplaudida, a mais elogiada. No mundo competitivo que nós vivemos, isso parece que é a história da carochinha, porque todos no mundo competitivo querem ser o melhor. O mundo de hoje, voltado para a produção, precisamos ser os melhores. Mas a criança que Jesus nos chama a ser, porque Ele se compara com uma criança, ela não tem pretensão mundana, ela simplesmente vive para aprender a cada dia. E tudo isso só terá sentido se nós entendermos também o que é ser criança com a primeira leitura da carta de São Tiago, que começa dizendo: caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Competições entre vós? Calúnias entre vós? Guerras entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Deveria ser ao contrário. Quanto mais vivemos, melhores deveríamos ser, mas quanto mais vivemos, parece que mais desordenados nós nos tornamos. As crianças que somos chamados a ser, não trazem essas paixões desordenadas que Tiago está dizendo. Quais paixões desordenadas estão dentro de nós hoje e que por causa disso não queremos aprender porque já nos achamos sabidos demais? E por causa dessas paixões, o que basta hoje é ser o melhor, o maior, o mais reconhecido, o mais aplaudido. Meus irmãos, sejamos como essas crianças. E para isso Jesus nos dá, através do apóstolo Tiago, uma forma de sermos. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. A criança que Jesus está dizendo
não é uma criança fraquinha. É uma criança, sim, aberta a aprender com Ele. É uma criança, sim, que não busca as pretensões grandes deste mundo. É uma criança, sim, que tem as paixões dentro de si ordenadas. Mas não é uma criança fraca, porque a criança que Jesus nos chama a ser é aquela que resiste ao diabo, que não é amiga do mundo, mas é inimiga do mundo para ser amiga de Deus. A criança que Jesus quer que nos tornemos hoje é a criança que se aproxima de Deus, como a criança que se aproxima do Pai para receber este abraço. Este abraço que esse santuário demonstra tão bem, que hoje nós possamos pensar, crianças queremos ser, abertas a aprender com Jesus, sem querer, sem pretender coisas mundanas que passam, deixando que o próprio Senhor coloque em ordem as nossas paixões e buscando a Ele acima de tudo. Sejamos crianças, porque esta é a vontade de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.